Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas por aqui. E hoje eu começo esse vídeo lhe fazendo a seguinte pergunta: você sabe quem inventou o Novo Testamento? Você já parou para pensar como o Novo Testamento teve origem, como ele foi criado? Sim, porque o Novo Testamento ele foi criado em algum momento da história. Talvez muitas pessoas não parem para pensar nesse processo porque tem aquela imaginação ingênua de que o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, foi simplesmente dada por Deus, foi doada, foi soprada por Deus, e simplesmente os seres humanos escolhidos a dedos por Deus receberam essa mensagem e começaram a escrever essas mensagens, e ao mostrar essas mensagens, eles foram aceitos plenamente, ninguém nunca questionou nada, nunca nada foi alterado nesse processo textual, e a Bíblia chegou até nós hoje, depois de 2 mil anos atrás, de maneira intacta, e nada mudou de lá para cá, porque como foi Deus quem a revelou, ela já nasceu pronta e perfeita. Bom, se você acredita nisso que eu acabei de dizer, você está sendo muito ingênuo. E você precisa, claro, estudar mais a teologia bíblica para entender como esse processo se deu na história da teologia. Esses termos, eles são termos que são criados. E à época existiam outros evangelhos, outras epístolas, outros apocalipses também, que foram usados como canônicos por outras comunidades e não usados por outras. E esses textos, eles vigoravam durante muito tempo, algumas comunidades, inclusive, têm esses textos como canônicos, e não houve um consenso tão claro quanto a gente possa imaginar nesse processo. O Antigo Testamento, por exemplo, você sabe que corresponde à primeira parte da Bíblia, porque tradicionalmente nós pensamos que a Bíblia é o composto de Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas até essas expressões nós devemos perguntar quem deu esse nome e da onde surgiram essas expressões. Os primeiros cristãos não tinham o Novo Testamento pronto como nós conhecemos. Nem tampouco a Bíblia. Não se usava uma Bíblia encadernada, organizada, como nós conhecemos hoje. E a maioria da primeira comunidade de cristãos tem origem no judaísmo. E por isso, os textos sagrados daquela comunidade são os textos da Bíblia hebraica. Da Bíblia hebraica, que não é um mero sinônimo de Antigo Testamento. Antigo Testamento é uma designação cristã, já é um nome, uma terminologia dada pelos cristãos. Mais especificamente, o termo Antigo Testamento foi dado por um homem chamado Melito, que era bispo da cidade de Sardes, aquela cidade mesmo que tinha lá no livro do Apocalipse. O Melito de Sardes foi a primeira pessoa a considerar a Bíblia hebraica como Antigo Testamento. E esse termo já traz consigo uma certa polêmica, porque só pode ter um antigo quando se tem um Novo Testamento. E já surgem cartas e textos que serão neotestamentários naquele momento. Agora, tem uma outra característica também. É claro que o que é antigo já tem uma conotação de ultrapassado, de vencido, de não ser tão atualizado quanto o que é novo. De certa maneira, o Melito de Sardes também queria classificar de uma maneira hierárquica os textos que circulavam nas igrejas cristãs acima, para os cristãos, do que ele chama de Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Inclusive, o Melito de Sardes chegou a fazer uma lista dos livros que ele considerava fazer parte
do Antigo Testamento. E é a lista no cristianismo mais antiga que nós temos a esse respeito e que coincide muito com a lista que nós conhecemos hoje, a exceção, é claro, no caso das Bíblias protestantes, dos livros deuterocanônicos, que ele considera quase todos eles no seu cânon. Na era primitiva, também existiram epístolas, também existiram outros evangelhos além dos 4 que a gente conhece. Teve textos importantes como o Pastor de Hermas, teve textos importantes como a Didaqué, que era o catecismo dos primeiros cristãos, composta pela comunidade de Antioquia por volta do ano 100, no finalzinho do primeiro século, e esses textos eles circulavam entre as comunidades. Eram textos circulares. Eram lidos numa comunidade, depois passavam para frente, eram lidos em outras comunidades e assim sucessivamente se dava a utilização desses textos neotestamentários. Boa parte desses textos era de autoria apostólica, de autoria de Paulo, de autoria de Pedro, ou de autoria do colegiado apostólico, de pessoas que eram discípulos diretos dos apóstolos, secretários dos apóstolos, ou então tinha também muitos textos que vinham assinados em nome de algum apóstolo, mas que não era desses apóstolos. Naquela ocasião, muitos escreviam um texto e, para dar maior peso, maior autoridade, maior aderência àqueles textos, eles atribuíam a uma pessoa que era uma referência, uma pessoa muito conhecida e respeitada, porque assim os textos seriam muito mais aceitos e teriam muito mais impacto do que se fosse um anônimo escrevendo e assinando o texto, seja ele qual fosse. Na Bíblia nós temos um exemplo de como essa dinâmica de vários textos atribuídos a pessoas que não necessariamente o escreveu, textos que eram acrescidos de outras informações, textos que eram suprimidos nas suas informações, como essas coisas aconteciam com uma certa frequência naquela época. O Apocalipse, o autor diz lá na conclusão do livro que aquele que acrescentasse alguma informação, Deus acrescentaria nele os males contidos naquele livro. Se alguém tirasse alguma coisa, Deus o tiraria do livro da vida, algo nesses termos. E por que ele faz esse alerta com tanta ênfase, com tanta força no seu alerta? Porque faziam isso. Acrescentavam e suprimiam informações em textos importantes. E ele quer, de alguma maneira, garantir a integridade do texto que ele está escrevendo. E esse livro do Apocalipse, que tem no cânon do Novo Testamento, sabe-se que ele foi escrito pelo menos em 3 períodos diferentes. E o último autor quis garantir, de alguma maneira, a integridade daquilo que ele estava escrevendo e diminuir a margem de inserção ou de exclusão de informações do seu conteúdo. Chega um determinado momento que a igreja sente a necessidade de definir quais livros são canônicos e quais não são canônicos. Quais livros são aceitos pela igreja e quais livros não são. E naquela época, em muitos momentos, isso não tem bem uma conotação de considerar uns santificados e os outros como algo ruim, que devem ser eliminados. Não, a definição é apenas para escolher os livros que devem ser lidos na igreja. Tudo bem, eram considerados mais importantes do que os outros, mas os outros só não deveriam ser lidos nas liturgias das igrejas por serem considerados de uma autoridade e de uma importância menor do que os demais. A igreja tem essa necessidade porque tem muitas pessoas falando da doutrina cristã sem estar em conexão com essa igreja, e a igreja vai sentindo a necessidade de padronizar os ensinamentos sobre Jesus. A igreja, desde muito cedo, quis ter a patente sobre a doutrina cristã
e não permitir que ninguém falasse algo contrário a ela, e a pluralidade, diversidade que havia nos próprios evangelhos, nos textos do Novo Testamento, nos primeiros 2 séculos da era cristã, aos poucos vai se perdendo e esse discurso vai sendo uniformizado pela estrutura religiosa que depois do 3º, do 4º século vai se institucionalizando cada vez mais. Mas também tem um outro fator que justifica uma preocupação dessa igreja em afirmar quais são os livros canônicos e quais não são. As perseguições do 2º e 3º século do Império Romano em relação às comunidades. Tem propriedades sendo confiscadas, tem líderes sendo presos, espancados, até mortos, e também tem textos sagrados sendo confiscados. E algumas pessoas estão correndo o risco de morte sem nem saber se os textos que eles estão conservando são sagrados ou não são tão sagrados assim. E aí nós temos algumas reuniões que são muito importantes para a definição daquilo que hoje nós conhecemos como o Novo Testamento. Lembrando, como eu falei na EBD Online de domingo, depois assista lá, que testamento vem da palavra diateque, que significa aliança. E agora é uma nova aliança feita da parte de Deus com o povo por intermédio da pessoa de Jesus, e é basicamente isso que eles entendem ser o Novo Testamento, os cristãos dos primeiros séculos, né? Na cidade de Cartago aconteceram 4 sínodos, e os 2 últimos foram os mais importantes para essa discussão sobre os livros do Novo Testamento. Cartago é uma cidade que não existe mais. Atualmente, Cartago seria a cidade de Túnez, a capital da Tunísia, uma cidade que ficava no norte da África, e até o 6º, 7º século da era cristã, o norte da África era um importante reduto cristão. Quase todo o norte da África era cristão, tinha cidades importantes, como Cartago, como Hipona, como Alexandria, e eram cidades que revelaram para o mundo da teologia grandes pensadores do cristianismo. Santo Agostinho foi bispo em Hipona. Alexandria foi um grande centro intelectual, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, e Cartago também teve seus grandes nomes, como Cipriano de Cartago e como Tertuliano também, que era um grande nome da teologia cristã dos primeiros séculos, que era originário da cidade de Cartago. E na cidade de Cartago foram organizados esses sínodos, e eu não sei se você sabe qual é a diferença entre sínodos e concílios. Bom, se você não sabe ou gostaria de saber mais sobre essa temática, aproveite aqui os comentários e escreva diferença entre sínodo e concílio. Se a gente tiver uma quantidade de comentários a esse respeito, eu faço um vídeo explicando essa questão. Bom, o 3º sínodo de Cartago, do ano de 397, abriu caminho para a definição dos livros do Novo Testamento. Mas foi o 4º sínodo de Cartago, que aconteceu apenas no ano 419, já no início do século V da era cristã. Por mais estranho que possa parecer isso, a igreja demora 419 anos para estabelecer qual é a sua escritura sagrada. Com praticamente 400 anos, né, vamos contar da idade adulta de Jesus, dos primeiros discípulos, mais de 350 anos para definir qual é a sua escritura sagrada. E isso vai acontecer no Sínodo de Cartago do ano de 419, quando aquele sínodo estabelece o seguinte: o Sínodo de Cartago se expressa: parece-nos bom que, fora das escrituras canônicas,
nada deva ser lido na igreja sob o nome de Divinas Escrituras. E as escrituras canônicas são as seguintes. E aí o Sínodo estabelece a lista com 27 textos na ordem que nós conhecemos hoje dos nossos Novos Testamentos, que, aliás, são iguais tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Protestante. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, que era uma continuidade de Lucas, que foi separado, depois 13 epístolas de Paulo, e o interessante é que o Sínodo de Cartago, ele chega a atribuir a carta aos Hebreus a Paulo, e aí dariam 14 textos atribuídos ao apóstolo Paulo, e agora recentemente, ou mais recentemente, a teologia bíblica questiona essas coisas de autoria, mas não vem ao caso nesse momento. Depois também as cartas gerais, a atribuição da carta de Tiago, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João, a carta de Judas, e fecha esse cânon com o Apocalipse, que é atribuído a João. E depois dessa lista, que nós já conhecemos, o Sínodo de Cartago conclui dizendo uma outra informação importante. Isso se fará saber também a nosso santo irmão e sacerdote Bonifácio, bispo da cidade de Roma, e a outros bispos daquela região, para que esse cânon seja confirmado, pois foi isso que recebemos dos padres como lícito para ler na igreja. Padres, ele se refere aos pais da igreja, daquele período tão importante, e o Sínodo de Cartago, que acontece no norte da África, também busca o diálogo e o reconhecimento do bispo do Ocidente, que já era o bispo mais importante de todo o Ocidente, o bispo de Roma, o Papa Bonifácio I, que era o Papa contemporâneo ao Sínodo de Cartago, IV do ano 419. Há também o aval do Papa Bonifácio I, e essa lista, com 27 livros do Novo Testamento e a ordem que nós bem conhecemos, porque é a mesma, passa a vigorar no norte da África, no Ocidente e em muitas outras localidades do cristianismo antigo, isso no início do século V. É claro que esses livros não surgiram nesse momento, já circulavam desde muito tempo antes, mas a formulação e a organização dos textos, conforme nós conhecemos hoje, é uma produção que começa no Sínodo de Cartago III, em 397, e é definido oficialmente em 419, na 4ª reunião do Sínodo de Cartago. Depois, em Trento, já no século XVI, a Igreja reconfirma esse cânon estabelecido lá em Cartago, e é o cânon que até hoje é usado pelas Bíblias católicas e protestantes também. E se você gostou desse vídeo, se já conhecia a história do Sínodo de Cartago, deixe seu like, inscreva-se no canal e também use aqui os comentários para você falar qual a sua impressão sobre esse vídeo, e também se você quer saber a diferença entre sínodo e concílio. E fica o meu convite para você se aprofundar em Novo Testamento, fazendo a nossa pós-graduação livre. É só se tornar membro Café Master, que você começa hoje mesmo. Um abraço e até o próximo Café com Teologia.